Feliz sábado, irmãos. Eu sou o Ricardinho, eu tenho 9 anos e, para a glória de Deus, hoje eu vou falar para vocês o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, verso 31 a 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, nós somos entregues à morte o dia todo. Nós somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco. Recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito. Te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco, recibe mi corazón. Sí, yo te busco. Yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito. Te amo
Amém, Senhor. Amém. Pai Santo em Cristo nosso Senhor, muito obrigado por um lindo sábado, pelo contato com o Teu Evangelho, com a Tua Palavra, com essas músicas lindas que ouvimos. Recebemos essa nova semana na certeza da Tua companhia, que a Tua mão nos protegerá dos males desta grande cidade e da vida em geral. Queremos estar guiados pelo Teu Espírito para glorificar o Teu nome através do nosso proceder com o nosso próximo, honrando sempre o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Feliz semana. Vamos ler segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 10. Esse verso aqui é muito interessante para compreendermos a salvação por nós, em nós e no futuro. O passado, o presente e o futuro do trato de Deus conosco. Falando de Jesus Cristo, o qual nos livrou, isso é passado, livrou da culpa, da condenação e da penalidade da lei. Ele livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Ele nos livrou, nos livrará na segunda vinda da presença do pecado, que eu vou falar agora, e enquanto isso ele vai nos livrando do poder do pecado. Salvação plena, começo, meio e fim. O Senhor Deus é completo quando se trata disso. A salvação como um passado na nossa vida foi um encontro com Deus. A salvação no presente é um processo dinâmico, em que nas mãos de Deus nós vamos sendo transformados. E a salvação quanto a um futuro é uma promessa infalível de Deus. É disso que vamos tratar um pouquinho agora. Mas antes vamos dar uma olhada em Romanos 8, 24, onde o apóstolo está falando do passado. 8, 24 diz: porque na esperança fomos salvos. A igreja de Deus, os filhos de Deus, sabem dizer que no passado algo maravilhoso aconteceu entre elas e Cristo. Mais que a providência da salvação, aconteceu o encontro com a salvação. Por isso nós cantamos: salvo sou, porque Cristo me amou. Perdido, eu na escuridão, foi que Jesus me achou. Eu agora vou na sua luz, porque eu estou salvo. E assim, remido foi por seu sangue, e outros grandes clássicos da himnologia cristã. Festejamos esse encontro com o Senhor. Eu costumo dizer então que igreja é um grupo de pessoas que teve um encontro com a salvação e que se reúne para celebrar esta salvação. O cristão é aquele que não tem dúvida desse encontro com Cristo e que teve uma alteração no seu status de injusto para justo. No presente, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, dá uma olhadinha aí. Capítulo 1, 18. Alguém por acaso tem a Bíblia aí, a Bíblia na linguagem de hoje, ou na nova versão internacional? Tem? Quem? Traz aqui, por favor. Eu quero ler nessa versão este verso que fala fantasticamente. Segura aí que você já leva. Da salvação em nós. 1,18.
pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Amém. Nós estamos sendo salvos do quê? Das trevas para a luz? Não. Da culpa para a paz? Não. De injusto para justo? Não. Estamos sendo salvos do poder do pecado, que eu preguei hoje de manhã. Então, na mente de Paulo, essa salvação presente, ela era real. É um processo. Começou com o encontro com Cristo, só vai terminar na glorificação. Ok? Estamos sendo salvos de nós mesmos, de nossas paixões, do nosso ego doentio, desse egão patológico. No futuro, capítulo 15 de Coríntios, verso 51, aí o futuro é o que nos interessa aqui. 15 de Coríntios 51. Eis vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Está falando do que aqui? Está falando do regresso, da volta do Senhor Jesus e de uma transformação do ser que nós vamos abordar então hoje. Essa salvação é a salvação do futuro. Lembram quando a Bíblia diz assim: hora de despertarmos, porque a nossa salvação está mais perto do que no tempo quando nós aceitamos. Paulo não está falando aí de salvação do passado nem do presente, ele está falando da nossa redenção final. É o acabamento, Filipenses 1:6. Avança aí. Vamos chegar em Filipenses, capítulo 1, verso 6. Olha que coisa linda. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Aquele que começou, passado, há de completar um processo até o glorioso dia futuro. Nesse glorioso dia, então, haverá o acabamento da redenção em nós. Como será isso? Avança uma página da Bíblia para o capítulo 3, versos 20 de Filipenses. Diz assim: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aqui está dizendo que o Senhor Deus, na volta de Jesus, vai transformar o nosso corpinho quebrado, abatido, para ser semelhante ao corpo de glória de Jesus quando ele ressuscitou. Os discípulos estavam trancados dentro de uma sala. Ele aparece e diz: paz seja convosco. O que é uma parede dessa? Ela se transforma numa cortina de fumaça para um corpo glorificado. Pode blindar com aço, que Jesus Cristo entra e nós também entraremos. O nosso corpo será a semelhança do corpo do Senhor Jesus Cristo, ainda real, mas numa outra estrutura bem própria da dimensão física que nós nem conhecemos atualmente. Quanto tempo vai durar essa transformação do nosso corpo? Volta para 1 Coríntios 15, 51 e agora então 52. Olha só, verso 52 diz que vai ser num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha para cá, dá uma piscada. Piscou. Esse é o tempo que vai demorar para o Senhor transformar esse corpo num corpo semelhante ao seu,
Justificação foi instantânea, santificação é um processo, glorificação será instantânea. O que é mais fácil para o Senhor Deus, para o poder do Evangelho? Declarar justo, vencer a natureza pecaminosa ou transformar um corpo pecador, mortal, corruptível, num corpo semelhante ao seu? O que é mais difícil para o Senhor? Para a graça, tudo é fácil. Penoso foi a conquista disso, que custou a vida do Senhor Jesus. Se Ele terá condições de transformar imediatamente o nosso corpo abatido num corpo semelhante ao seu, não tem Ele poder para vencer em nós nossas debilidades e paixões? Claro que tem. Por isso eu volto a insistir: pecar não é um determinismo da natureza caída, é uma opção do ser humano. Por isso que nós somos moralmente responsáveis pelos nossos atos. O Evangelho, no seu poder dinâmico, tem então essa capacidade de fortalecer a nossa escolha. Por que será necessário essa transformação? Olha o verso 50. O verso 50 diz: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, reino da glória, nem a corrupção, nem a incorrupção. Por que será necessário? Porque essa atual estrutura nossa não suportará, jamais suportaria. Jesus Cristo teve que ocultar a sua glória com a natureza humana, porque os homens não suportariam. O Senhor Jesus veio como um homem comum, ele não era nem um galã, Jesus Cristo, para que os homens não se impressionassem com o brilho da sua glória, mas com a beleza do seu caráter. Agora, a carne e o sangue, isto é, essa atual estrutura não pode então herdar o reino de Deus. O verso 53 diz então que é necessário, é imperioso, é indispensável que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade, instantaneamente. Eu fico pensando, olha aqui, o mundo estará um caos, pensa em caos. Antes, ainda em tempo de graça, para quem entende um pouco essa linguagem, para quem não entende, significa que um pouco antes da volta de Jesus, o Espírito de Deus vai se retirar da terra e os homens que não aceitaram Jesus vão ficar completamente endemoniados. Haverá juízos, chamados de juízos com misericórdia, que sacudirão. Eu recomendo a você a leitura de um livro chamado Evangelismo, as grandes cidades. Leia ali. Diz que milhares de cidades serão abatidas, para que em meio à dor, milhões se voltem para Jesus. Milhares de cidades, pode colocar aí as capitais das nações, serão sacudidas por terremotos, furacões. Terremotos onde os sismólogos nem imaginam. A terra estará um caos, a economia do mundo ela vai se desmontar como um castelo de cartas. É no meio desse caos todo que o Senhor virá em glória e majestade. Por isso que o Senhor já nos avisou, quando essas coisas começassem a acontecer, essas ameaças de juízo, nós devíamos levantar a cabeça, porque a nossa redenção estaria próxima, a redenção da libertação da presença do pecado. Em algum dia desse momento, que não está longe, em meio ao caos social, físico, econômico, a terra será abalada por um terremoto geral,
Isso está lá em Apocalipse 16. Uma voz vinda do trono de Deus, a voz do Pai, direciona-se para esse pequeno planeta e diz: está feito. Chegou o momento. E a terra treme por causa dessa voz. Ela só não vira poeira cósmica pela misericórdia de Deus. A terra treme. Não fica em pé um prédio sequer em todo o planeta. Cordilheiras tremem. Os ímpios se desesperam. Nuvens se chocam. No meio desse terremoto ressuscitam todos os que de 1844 para cá se prepararam para receber Jesus. Eles ressuscitam. E os olhos mortais não conseguem contemplar a comitiva do Senhor que se aproxima. Mas esses que ressuscitam nessa ressurreição especial, Daniel 12, eles já ressuscitarão glorificados. Quantos de vocês têm um parente que morreu esperando Jesus voltar? Levanta a mão aí. Olha aí. Eu tenho meu pai. Meu pai, ele vai ressuscitar glorificado e vem. Onde eu estiver. Ele não vai estar preso nem ao tempo nem ao espaço. Eu ainda estarei imortal. Ele já estará contemplando a comitiva do Senhor que se aproxima. O universo, neste momento, ele para contemplar o mais importante acontecimento depois da encarnação, morte e ascensão de Cristo, que é o resgate do único planeta dominado pelo pecado. Finalmente, a comitiva celestial se aproxima do nosso sistema solar. E então o Senhor dá um comando: a minha graça te basta, e todos nós que estivermos vivos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos. Nesse momento nós perderemos essa maldita natureza carnal. Teremos apenas a espiritual. Nós seremos como os anjos. Ok? Esses traços terríveis do nosso comportamento desaparecerão. Só a imagem de Deus já estará. Lindo momento vai ser esse. Esse meu oclinho aqui vai voar, eu não sei para onde. Quem tiver sem perna, ganha pernas. Velho fica jovem na hora. Quem tiver doente é curado na hora. Isso chama-se glorificação. A Bíblia também chama isso de salvação. Ela chama isso de a nossa grande salvação. A salvação da presença do pecado, porque pecado, antes de ser ato, é uma natureza. Então, a glória do Senhor liquida os que estiverem vivos e não estiverem preparados. Em meio a uma nuvem de poeira que tolda o planeta por causa do terremoto, os anjos nos recolhem e mortos ressuscitados, agora a primeira ressurreição de todos os tempos, juntamente conosco os vivos e os que ressuscitaram na ressurreição especial, somos levados ao encontro com o Senhor. A comitiva celestial deve dar uma volta em torno desse pobre planeta que fica toldado, não terá luz do sol nele durante 1000 anos, e uma linda viagem entre as galáxias para o centro do universo, de onde o Senhor comanda o macrocosmos. O que nós vamos ver? Imediatamente toda a criação de Deus girando em torno do trono da divindade. E eu pergunto para você, vai querer ficar fora dessa? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Glorioso dia. Irmãos, é aqui que nós temos alimentado a nossa esperança por tantos e tantos anos. O que terá fim nesse glorioso dia? Dá uma olhadinha aí para o 54, diz assim que tragada foi a morte na vitória, a morte terá o seu fim.
Olha o cântico que os remidos cantarão. Onde está, ó morte, a tua vitória? 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Os salvos que estiveram mortos, olha para os 51 e 52. Todos, num momento, no abrir e fechar de olhos, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A ressurreição dos justos será um impacto maravilhoso para ele. Por exemplo, morre um justo, prontinho para ressuscitar. Imagina uma pessoa que teve os seus últimos momentos uma doença horrível, de dores e sofrimentos. Agora um brilho sem descrição. E ela vem para a vida, com os olhos, com visão desanuviada, contempla o seu Redentor. Imensa facilidade de localizar na multidão dos salvos quem ela quiser e imediatamente. Glorioso dia do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e o complemento da nossa salvação, da nossa redenção em Cristo Jesus, nosso Senhor. O professor Pedro Apolinário foi um grande amigo, mas põe amigo nisso que eu tive. Ele fez uma comparação. Eu dei uma não vou dizer aprimorada, eu enxertei um pouco mais, pedi para o Jacinto soltar aí para mim aquele PowerPoint, só para a gente sentir um pouco a comparação entre salvação da culpa, da condenação e salvação do poder e da presença do pecado, justificação e santificação. Primeiro slide, eu quero que vocês participem um pouco, uma homenagem ao meu amigo professor Pedro Apolinário. Vocês, por favor, vamos lá, vamos enaltecer o Evangelho. Eu pergunto o que é justificação, vocês leiam, por favor. O que é justificação? E santificação? E o que é glorificação? O que é justificação? Santificação? Glorificação? Justificação é o quê? E o que é santificação? Glorificação será o quê? Que é mesmo justificação? O que ela fez? E a santificação liberta do quê? E a glorificação? A justificação foi o quê? E o que é a santificação? A glorificação será o quê? Justificação foi o quê? Santificação é o quê? Glorificação será o quê? Justificação foi o que mesmo? Santificação é o quê? E a glorificação? Justificação, o que é? Santificação, o que acontece? E na glorificação? Justificação foi o quê? E a santificação? E a glorificação? E o que é mesmo a justificação foi o quê? E a santificação é o quê? E a glorificação? Justificação foi o quê? E a santificação é o quê? E a glorificação? Justificação foi o que mesmo? Santificação é o quê? E a glorificação? A justificação representa o quê? E na santificação? E na glorificação? E na justificação é o que mesmo? Santificação.
E na glorificação é nós o quê? Olha, justificação é o quê? E a santificação? Glorificação? Justificação? Santificação? Glorificação? Justificação? O que é justificação? Eu? Santificação? Glorificação? Justificação? Santificação? Glorificação? Pleno? Lindo e maravilhoso. Esse é o Evangelho. Começo, meio e fim. Um encontro, um poder dinâmico e uma promessa infalível. O que é mesmo justificação? E santificação? Glorificação? Justificação é o quê? Santificação? Glorificação? Justificação é o encontro com a salvação. Santificação é a dinâmica da salvação. Glorificação é a plenitude da salvação na sua e na minha vida. Como pode uma pessoa começar esse processo e de repente abandonar tudo? Ou ela não entendeu, ou é muito masoquista. Por que as pessoas apostatam? Façam essa pergunta para mim, todo mundo em coro, diga, por que as pessoas apostatam? Pergunta. Porque não entenderam o amor de Deus. Uma pessoa que entendeu a graça na sua providência, na sua recepção, no seu poder dinâmico e na promessa de transformação plena, ela não troca nada por isso. Diga, isso é o meu caso. Tem um belo hino, eu quero convidar vocês a cantar e o Ministério de Louvor venha para cá. Ele foi tema de uma conferência geral. Nós o veremos retornando em glória. Lindo esse hino. Ele fala, esse hino, puramente da nossa igreja, esse hino, porque só um cristianismo focado na volta de Jesus pode cantar, nós o veremos retornando em glória. Significa que a nossa visão não está na sepultura, ela está na trasladação, ela está no Oriente Celestial. Contemplaremos o seu resplendor. O glorioso dia da volta de Jesus, eu canto desde pequenininho. Quando eu nasci, meus pais já eram recém-batizados pelo grande missionário no interior da Amazônia, chamado Léo Haliel. Eu já nasci nessa fé. Estou aí. Não tenho planos de cair da graça. Eu vou com meu Jesus até esse glorioso dia. E não quero morrer não, hein? Eu quero encontrá-lo em nossa geração. Fique de pé e cante da suprema esperança da glorificação. Anjos
Jesus, o exaltaremos, cantando em coro, Hosana, amém, Hosana, amém. Amém. Por que eu inseri a palestra de amanhã às 18 horas nesse nosso fim de semana? Porque esse é um dos assuntos mais controvertidos do mundo hoje e antes da volta de Jesus. Quem não compreender esse assunto vai adorar o diabo quando ele personificar Cristo daqui a pouco. Então não vamos perder esse. Você que já conhece isso, mas não conhece em profundidade, venha. Eu vou deixar depois o PowerPoint, vai ser em forma de palestra. Você pode levar e estudar e ficar afiadíssimo nessa doutrina. Praticamente todos os versos da Bíblia que você pode encontrar vai estar aí amanhã. Traga um amigo, isso significará para ele a própria eternidade. Amanhã, às 18 horas. Muito obrigado pelo seu canto em espanhol. Paraguai, né? É Paraguai. Cari? Cari. Obrigado, Cari, porque veio cantar conosco, o coral que cantou, mistério de louvor. E amanhã estaremos aí para falar sobre salvos para a eternidade. Você que conhece, venha para reafirmar a esperança dessa terra renovada e traga um amigo que não tem a mínima noção de como é o futuro da humanidade. Augusto Cury escreveu o futuro da humanidade, mas não vamos esperar que Augusto Cury aproveitasse tão belo título e completasse a obra de Cristo, não é? A obra de Cristo, escrever sobre Cristo, falar sobre Cristo, está bom, porque o que mais vende livro no mundo hoje é Jesus Cristo. Já perceberam? Escreveu alguma coisa sobre Cristo. Nós temos a grande oportunidade de dizer de fato quem é Jesus. Aquele que providenciou, que nos creditou, que dinamiza e que nos trará salvação plenamente. Pai Santo, vamos para essa nova semana na tua companhia. Muito obrigado pela leveza de alma que essa mensagem nos dá. Por sabermos que o nosso futuro é um encontro face a face contigo, e esse corpo glorioso como o corpo do Salvador. Que essa promessa nos dê ânimo diante das dificuldades desta vida. Fortaleça o nosso interesse por Ti, o nosso interesse pelo Teu caráter e pela pátria celestial. Em nome do Senhor Jesus. Amém.